Olá! E vamos de sequência. Eu pulei. Eu fiz assim ontem, eu li o livro de hoje e hoje eu vou ler o livro que era de ontem, da nossa querida Soili Caldas Schubert, né? De sequência, Os Poderes da Mente. E vamos lá, paramos aqui. Somos seres pensantes. Pensar parece simples, mas não é. É exatamente complexo entender o ato de pensar e o processo mental que leva a isso. O matemático inglês Roger Penrose explica que o cérebro não tem a capacidade de entender a si mesmo, mas isso é um ardil, pois quando o cérebro for capaz de entender a si próprio, ele terá se modificado de tal forma que será preciso iniciar o estudo de novo ponto de partida. E acrescenta que no fundo ninguém sabe onde termina o cérebro e começa a mente. Com o espiritismo, entretanto, temos a compreensão de que o cérebro encontra-se o órgão de manifestação da atividade espiritual, conforme leciona o instrutor espiritual Calderaro. Segundo esclarece em entrevista o médico e biólogo Eugênio Mussachi, pesquisador do cérebro e suas funções. O cérebro humano é dividido em 3 partes. A primeira é o sistema R, formado pelo hipotálamo e pelos núcleos de base, onde estão os componentes neurológicos que controlam nossa sobrevivência. É o chamado cérebro reptiliano dos seres humanos. Dele emana o nosso comportamento instintivo. É assim denominado porque componentes cerebrais dos lagartos que surgiram no período carbonífero também são encontrados no cérebro humano. A esta parte do cérebro se relacionam a preservação da vida, as atividades que podem ser desenvolvidas mecanicamente, ou seja, rotina, repetição, imitação. A segunda parte é o sistema límbico, responsável pelas emoções, pelos sentimentos. Entre o cérebro reptiliano e o cérebro límbico há uma distância monumental. O primeiro teria 350 milhões de anos e o outro apenas 10 milhões de anos. A terceira parte do cérebro é o neocórtex cerebral, chamado de massa cinzenta. De acordo com o Dr. Mussachi, é aí que o pensamento funciona. O neocórtex tem talvez uns 50 mil anos. Sendo o mais antigo, é natural que o cérebro reptiliano comande muitas das atitudes humanas, pois é a região dos instintos. A maioria das pessoas, conforme o entrevistado, é controlada por esta parte do cérebro. São aqueles que, embora diferentes graus de intelectualidade, se restringem à realização de tarefas mecânicas sem aprofundamento das questões existenciais. Tais pessoas agem e pensam sob o comando do hipotálamo. Há também um grande número de indivíduos que se deixam dominar pelo límbico, pela emoção, porque o sistema límbico do cérebro as direciona para o prazer, na mesma intensidade que as afasta do desprazer. São aquelas criaturas que vivem sob o domínio das emoções. Se tem um rompimento de relacionamento com alguém, não conseguem fazer mais nada. Não conseguem trabalhar, deixam de comer, não se controlam, pois estão submetidos ao sistema límbico. Muitos se tornam desequilibrados emocionais. Por fim, o neocórtex, que é aquele que sabe das coisas do ponto de vista da evolução,
O pensamento é a última das funções cerebrais que apareceu. Por isso é que nós ainda não o dominamos muito bem. O neocórtex comanda as funções mais sofisticadas do cérebro. 3 características sobressaem também: a capacidade de compreender, a capacidade de aprender e a capacidade de se adaptar. Compreender o que se passa ao nosso redor é básico. É percepção do mundo, das coisas à nossa volta. Daí advém o aprender, pois funcionam associados. A capacidade de se adaptar, porém, é a mais importante. Darwin, ao explicar a evolução das espécies, ressaltou que vence o mais adaptável e não o mais forte. Sobrevive o que resiste às mudanças ambientais e aos desafios que o cercam. Os que não se adaptaram se extinguiram. Isso ocorre em nosso cotidiano, indústrias, empresas que não se adaptaram à vida moderna, desapareceram. Nosso cérebro está continuamente se adaptando às vertiginosas mudanças dos tempos atuais. O ideal é conseguir um certo equilíbrio entre o hipotálamo, o sistema límbico e o neocórtex cerebral. Uau, passei! Então, olha como essa explicação nos esclarece de tantas coisas, né? Porque tem pessoas que funcionam apenas aqui, né? No instinto, né? Olha lá, a segunda parte, que funciona apenas no sistema R, né? A primeira parte é o sistema R, formado pelo hipotálamo. E qual é o comportamento? A esta parte se relacionam preservação da vida, instinto. Então tem pessoas que simplesmente agem sobre o instinto, não mantêm um autocontrole, não conseguem controlar a si próprias. E o mais engraçado, sabe o que é? É que querem controlar os outros. É muito divertido. Então, assim, a segunda parte é o sistema das emoções, né? Que é o sistema límbico, a segunda parte. E a terceira parte é o neocórtex cerebral, né? Que é o pensamento. E o pensamento, ele se mostra como para nós de forma contínua, nós é que o controlamos, né? Agora, o ideal é haver um equilíbrio entre os 3. E tem pessoas que agem só com um, só com o segundo, né? Pessoas muito emotivas, eu sou uma pessoa muito emotiva, é que usa mais o sistema límbico, né? Mas uso também muito pensamento. E como diz aqui, né? O neocórtex cerebral, o que acontece? A pessoa que tem a capacidade de se adaptar, de pensar, né? Porque quem pensa, age. Pois Jesus, em muitas das passagens que temos citadas sobre ele, a gente pode perceber que ele simplesmente age ao invés de reagir. E muitos de nós, né, com aquele funcionamento da primeira parte do cérebro, simplesmente reage ou age por instinto e querendo se vestir no outro. Não dá. Cada um é único, individual. Então, são tantos estudos da Sueli, né? Então são médicos, porque ela estuda a partir de médico, ela vai pela medicina, que é o que nós acreditamos, né? A ciência. Então é isso. Vamos então buscando nos entender o que é, qual é o sistema que mais funciona em mim e como eu controlo isso. Porque o controle, ele tem que ser sobre mim, me controlar, né? Eu não estou aqui no planeta Terra para controlar os demais, eu estou aqui para eu aprender a me controlar diante dos demais. Foi assim que eu entendi. Eu peço que, olha, deixe o seu like, compartilhe, me ajude a fazer crescer esse canal
Um beijo no seu coração.